Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Joel. Joel, o profeta Joel, é um livro bem pequenininho, né? De 3 capítulos. Nós vamos estar nessa noite meditando em Joel. Se você leu o livro de Joel, amém, que bênção. Se você leu ele todo, né, amém. Se você não leu todo, não há problema. Eu falei semana passada sobre a nossa proposta de incentivá-los à leitura bíblica, de nos incentivar à leitura bíblica, porque não é só vocês, mas eu também. Todos nós, como crentes no Senhor, devemos ter familiaridade com a palavra de Deus. Amém? E conhecer aquilo que ela nos traz, inclusive as suas promessas também. Então, nessa proposta de leitura anual bíblica, eu faço e trago uma mensagem a cada domingo em um dos livros bíblicos, numa sequência intercalada entre Novo e Antigo Testamento, às vezes na sequência 2 livros do Antigo Testamento, porque são a parte maior da nossa Bíblia, é o Antigo Testamento. E então, se você já leu, se você de cada livro já leu pelo menos o primeiro capítulo, já é uma bênção, porque o primeiro capítulo dos livros bíblicos, ele já tem muito a dizer. Eles já muitas vezes apontam aquilo que o livro traz, o direcionamento então do autor para aquilo que ele vai então dizer mais à frente ao longo de todo o livro. E aí, às vezes nós precisamos de alguns aparatos, de comentários bíblicos, mas, enfim, no geral, a Bíblia, o crente que tem aí já algum tempo ouvindo a palavra do Senhor e esta palavra sendo pregada, sendo ensinada, ele já tem ali uma base para entender os textos bíblicos. Então vamos para Joel, capítulo 1, verso 1, que diz: palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Petuel. Ouçam isto, anciãos, escutem todos os habitantes do país. Já aconteceu assim nos seus dias? Ou nos dias dos seus antepassados? Contem aos seus filhos o que aconteceu, e eles aos seus netos, e os seus netos à geração seguinte, o que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu, e o que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu, o que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Acordem, bêbados, e chorem, lamentem-se todos vocês, bebedores de vinho, gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios. Uma nação poderosa e inumerável invadiu a terra. Seus dentes são dentes de leão, suas presas são de leoa. Arrasou as videiras e arruinou as figueiras, arrancou-lhes a casca e derrubou-as, deixando brancos os seus galhos. Amém? Até aqui, vamos orar mais uma vez. Pai, eis a tua palavra, Senhor, será lida mais alguns textos, que o Senhor esteja falando aos nossos corações, ó Pai, conforme o teu Espírito Santo, usa-me conforme o teu querer, e que cada um dos teus filhos, cada um daqueles que ouvem a tua palavra neste momento, estejam com seus corações abertos, com seus ouvidos atentos à tua palavra. Fale aos nossos corações, fale a nós, eu te peço, eu te agradeço e oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, nessa noite, a mensagem que eu quero trazer é: o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Às vezes nós nos esquecemos disso. Às vezes os crentes se esquecem disso.
A palavra Joel tem esse significado. É uma junção da palavra hebraica Yavé, né, com El, que significa Deus. Então, Joel já começa, até pelo nome do livro de Joel, já começa a distinguir e destacar o Deus de Israel. Por que isso? Justamente quando nós lemos o início do livro de Joel, vemos o impacto que Deus traz através da palavra e da profecia de Joel, e este impacto e este cenário é um cenário de destruição. Isso significa que Deus promove destruição. Tá? A gente hoje, né, se prega muito, Deus é amor, amém. Sim, mas Deus é fogo devorador. Lemos no Salmo 50, leiam lá de novo, 1 ao 15, que nós lemos. Eu não enfoquei muito essa parte, mas diz lá que Deus é um fogo devorador que vai à sua frente e ele assola, porque está mostrando o poder dele. Amém? Devemos entender isso, que Deus, ele pode sim, e como ele é Senhor, ele pode promover a destruição. Que negócio é esse? Né? Nós logo ficamos muitas vezes aterrorizados. Que negócio é esse? Mas isso deve ser algo que deve ser recebido por cada um de nós, não como terror, mas como algo de um respeito para com Deus. Nos dias atuais, vemos que há um certo, eu não vou dizer desrespeito, mas principalmente os idosos se queixam de, digamos assim, uma certa indiferença dos mais jovens para com os mais velhos. E que muitas vezes isso até soa como algo desrespeitoso. E isso, né, contam os mais velhos, poxa, não era assim, né? Quando na minha juventude ou na minha infância, eu cumprimentava todos na minha casa, pedia a bênção do meu pai, pedia a bênção para minha mãe, para meus avós antes de dormir, e etc, e etc. Mas a sociedade vai muitas vezes evoluindo em alguns aspectos e vai perdendo coisas que são essenciais da sua vida. E uma delas, para o crente e para o povo de Deus, é esta, da identificação de Deus como sendo Senhor, como sendo Deus. Amém? O que significa isso, então? Significa que Deus estava justamente, através de Joel, sim, dizendo para ele que viria e ele promoveria uma destruição. E aqui a gente lê a figura dos gafanhotos. Que destruição é essa? E por que então Deus estava promovendo uma destruição e um certo, então, castigo para com o povo? Porque justamente o povo havia perdido este referencial de Deus e confundindo Deus com outros deuses. E no caso lá, com Baal, que também Baal, a palavra é uma palavra da antiguidade que significa Senhor. Né? Uma Teresa, o Baal não é em hebraico, né? É hebraico? Então tá. Então Baal significa Senhor. Mas existia um deus cananeu chamado Baal, e que também era um deus, mas era um deus da fertilidade. Dentre outras coisas, ele é um deus da fertilidade. Ou seja, o que eles queriam era buscar a Deus, e seja Baal ou Deus,
porque a intenção deles era que a sua terra ficasse fértil e que eles tivessem muita prosperidade. E aí, quando a gente ouve isso, não vai muito longe dos dias atuais. E aí, podemos incorrer um risco de confundirmos Deus, a figura de Deus, do Deus bíblico, com coisas de prosperidade, ou que podem nos trazer prosperidade. Ou seja, o que significa isso? Significa que talvez muitas palavras sejam até legais, incentivadoras, para que a gente alcance a prosperidade, mas não necessariamente elas têm a ver com o texto bíblico, e muito menos com Deus, ou com as coisas de Deus, com o próprio Deus. E eles haviam confundido. Eles haviam confundido aqui em Joel e já não faziam distinção entre Deus, o Senhor, de Israel, que havia tirado o povo do Egito, com mão forte, com braço forte. Eles não estavam distinguindo dos outros deuses, mas havia uma similaridade. Jesus, no Novo Testamento, vai acusar muitos dos seus acusadores, dizendo que eles deveriam servir a Deus, tomar cuidado, para não estarem servindo ou servir a Deus, ou não dá para servir a Deus, ou servir, e aí no caso não era Baal lá, mas era Mamon. E este Mamon significava um deus das riquezas, ou seja, o que as pessoas buscavam era prosperidade. Essa semana, algumas semanas aí, eu ouvi um meme. Eu não costumo ver essas coisas não, uma Tereza, ela vê esse negócio, e aí eu achei interessante algumas coisas, me prendeu até muito mais do que eu gostaria, porque de verdade essas coisas eu penso que eu estou perdendo tempo em vê-las. Mas, enfim, alguma coisa de interessante tinha, e certamente reflete o que se passa hoje. E então era uma moça que parava e perguntava para outra: olha, fulana, e o papo era de crente. Amada, vai para a igreja? Vamos para a igreja hoje? E aí a outra não aparece no vídeo, né? Mas a outra responde: quem de famoso vai estar lá? E aí ela fala assim: olha, Deus, Jesus, o Espírito Santo. Tá bom para você? E aí acaba o vídeo. Então, muitas vezes, nós, o que de fato buscamos para com Deus? A gente busca, e nesse caso lá do meme, a pessoa buscava um entretenimento. Quem de famoso? Qual vai ser a atração? Eu vou para a igreja e tem que ter uma atração para ir para a igreja? Não era assim há 40 anos atrás, 30 anos atrás, que eu me lembro. Eu ia pelo amor de Deus. Né? Agora tem que pedir pelo amor de Deus para as pessoas irem para a igreja. Pelo amor de Deus. Né? Ou para assistirem, né, o culto, já que nós estamos na pandemia, através da internet. Estão percebendo essa diferença? Íamos porque amávamos a Deus. E aí agora vamos porque temos que ganhar alguma coisa. Temos que ter algo em troca. E aí pode haver uma confusão entre Deus mesmo, ou a prosperidade de Deus, ou quem nos dá condições de prosperidade. E aí, então, nesse caso, a gente vê que a questão, né, econômica, financeira, a fama, o status de quantos seguidores ou de famosos, etc, etc, isso passa a tomar o espaço de Deus mesmo. E aí, será que não estamos voltando
para o livro de Joel? Será que o livro de Joel não nos aponta algo hoje? Sim, claro. Certamente. O livro de Joel, ele é atualíssimo. A profecia de Joel, ela é atualíssima. Então, devemos nos lembrar que Deus, ele sim, continua sendo Deus. E Deus é destruidor. É isso aqui. Ele usa a figura dos gafanhotos, mas ele vai dizer, uma nação. E quem é essa nação que vai vir e vai lá agir como gafanhotos, como gafanhoto cortador, e aí são vários gafanhotos que vão, e quem conhece aí um pouquinho dos gafanhotos, que viu alguma coisa, estudou, ou quando tiveram aquelas pragas de gafanhotos há pouco tempo atrás, lá na África, lembram disso? Nuvens de gafanhotos. Quando os gafanhotos passam, eles vão devorando tudo. É interessante que o livro de Provérbios diz que o gafanhoto, embora não tendo um rei, ele anda em bandos, né? Parece que ele é dirigido, né? Mas eles vão e arrasam com tudo. E aí ele vai falar da lagarta, etc, etc, ou as várias fases dos gafanhotos, que vão destruindo toda a plantação. E aí a referência que Joel está fazendo é a referência dos assírios, que na sua época era a nação mais poderosa e terrível, destruidora, que ia, no popular, ia passar o carro, mesmo. Né? Diferente de outras nações que vieram depois deles, né? que inclusive conquistaram a eles, os babilônios, e depois os persas, que não agiam dessa forma, os assírios eram destruidores. Mas, então Deus vem e traz esta figura dos gafanhotos, e ele vai fazer referência a uma nação que é destruidora, que é a nação dos assírios. Não imaginamos, mas Deus pode ser arrasador. Está aqui no livro de Joel. Ele pode usar quem e o que ele quiser. Ele estava usando os inimigos de Israel. Sabem por quê? Ele vai dizer no capítulo 2, no verso 11, nós lemos, capítulo 2, verso 11, que o Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército. Como é grande o seu exército, como são poderosos os que obedecem à sua ordem, como é grande o dia do Senhor, como será terrível, quem poderá suportá-lo. Então Joel, ele é conhecido, inclusive no Novo Testamento, ele é citado por Tiago, sobre a questão do dia do Senhor, que será um dia duro. E quando no capítulo 2, no verso 11, o profeta fala que Deus, ele vai à frente do exército dos assírios contra Israel. Oi? Mas aí, Deus, apesar de ser destruidor, porque Deus está muito irado. Deus está irado porque estão fazendo, não estão fazendo diferenciação entre eu e as outras coisas, eu e os outros deuses e os outros poderes. E estão atribuindo a determinados poderes ou determinados deuses, eu prefiro falar aqui determinados poderes, o poder econômico, o poder da influência ou outros poderes mais, o poder do status ou o poder de algum cargo público, estão atribuindo a um Deus,
como se fossem deuses, que têm mais poder do que eu. Mas eu vou mostrar para eles quem de fato tem poder. E eu uso quem eu quiser. E eu vou usar os assírios para passar o carro. E aí? Como é que a gente vai fazer? Abacuque vai dizer... É o Abacuque, que está nessa época também. Lembra que a gente gosta de cantar? Ainda que a figueira não floresça e que a vide não dê o seu fruto. Na verdade, ele está dizendo assim, olha, a figueira não vai florescer, a vide não vai dar o seu fruto, mas mesmo assim eu louvarei ao Senhor. Amém? Será que vamos louvar ao Senhor e adorar, mesmo na maior dificuldade? Ou mesmo quando Deus, então, der um puxão de orelha em nossas vidas? Será? Será que aceitamos isso? O que está sendo pregado e o que tem sido pregado, o que você tem escutado, você escuta aquilo que que é somente aprazível aos seus ouvidos? Na época de Jeremias havia um monte de profeta. E que os profetas de Deus, tá? Não eram profetas de Baal ou outros lá, não. Eram profetas de Deus, embora às vezes faziam lá acendia uma vela para um e para outro. Né? E aí eles falam, quando Jeremias profetizava e falava, olha, profetizava contra o que eles estavam fazendo, aqueles profetas falavam, não, que nada. E o rei falava, não, olha só, olha o que os outros profetas estão dizendo. E Jeremias falou, não, olha, vai acontecer. A gente vai ser atacado aqui, vai ser destruído. Porque o Senhor não está contente com esta não identificação, esta não identificação dele, esta não separação, este não entendimento de quem ele é. De que ele é poderoso, de que ele é Deus. Mas Deus é misericordioso, amém? Deus é maravilhoso, e no mesmo capítulo, depois de ele ter falado que vai estar à frente do exército dos assírios, ele vai propor arrependimento e conversão, amém? Deus propõe sempre assim para o seu povo, sempre para todos nós. Verso 12 ao 16, agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim. Mas como devemos então voltar para Deus? Se você percebeu alguma coisa desse tipo na tua vida, no teu coração, volte-se para Deus. Mas como? Agora, porém, declara o Senhor, volte-se para mim de todo o coração, com jejum, com lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Não adianta você rasgar aqui, colocar. Não, mas é o coração. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia desgraça. E aí a gente pode lembrar lá de Jonas, que vai pregar para a capital assíria, que seria destruída se eles não se convertessem. E segundo o texto de Jonas, eles vão agir dessa forma. Vão agir com jejum, com orações, e diz o texto que isso é proclamado pelo rei assírio, certamente numa época, em outra época, não nesta época, porque quando mudam-se os reis, muda-se todo o entendimento de Deus. A gente vê isso lá com Daniel, vê lá na história bíblica, vemos lá no Egito, com José, com a família de José, com o faraó. Então, mas aqueles que experimentam o poder de Deus, realmente, de fato, se colocam crendo que Ele é Senhor, porque Ele é. E aí, voltando para Jonas, o rei assírio de Nínive, ele vai dar um decreto, inclusive, que os animais jejuariam também. E Deus, no final do capítulo de Jonas, ele vai, então,
salvar os assírios, não vai promover uma destruição a Nínive. E o Jonas, ele fica muito irado com isso. Leiam lá também, um livro curtinho. Jonas fica muito irado com isso, dá um somebody love, fala que Deus é misericordioso, mas o que Jonas queria era mesmo que Deus castigasse os assírios. Mas aí Deus mostra a misericórdia, mostra o arrependimento deles, se há então conversão genuína. Amém? Se há diante dele arrependimento genuíno, com o coração, não apenas do exterior. Deus é este Senhor que não fica por aí quando nos arrependemos diante dele. Amém? Quando nos colocamos diante dele numa posição de verter o direcionamento da tua vida para Deus, ele promete restituição. Então, não importava se de fato os assírios viriam ou não, como disse Abacuque, vai dizer no seu livro, certamente eu estou aqui percebendo, porque Abacuque tem um papo com Deus, né? Como diz aí o pessoal, né? Tem um papo reto com Deus. Pô, Deus, que negócio é esse? Vai ter realmente aí isso tudo? E aí Deus responde que vai. Os assírios vão vir e vão passar o carro, e por isso que ele vai dizer: a figueira certamente não florescerá, e não haverá produto da oliveira, etc, etc, etc. Mas eu ainda assim louvarei ao Senhor. Ele é o que me coloca nos lugares altos. Ele me faz andar como as corças. Amém? Então esta confiança para aqueles que confiam no Senhor. Amém? Porque muitos em Israel, naquela época, não se preocuparam muito com isso. Não, está tudo bem. Eu tenho aqui aquilo que me dá prosperidade. Eu tenho os meus mecanismos de prosperidade. Então eu busco aqui, eu busco ali, mas que não faziam, então, a identificação correta de Deus. A estes, certamente, a promessa de restituição de Deus não os alcançaria. Mas aqueles que se arrependeram, se converteram, se voltaram para Deus, na sua palavra, aqui no capítulo 2, Deus vai prometer a restituição, verso 23 ao 25. Só mais um pouquinho aqui antes. Tá? Nós lemos até aqui. Na forma de arrependimento, volte-se, verso 13. Rasguem o coração, não as vestes, volte-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor. Arrepende-se, não envia a desgraça, talvez Ele volte atrás. Arrependa-se e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer oferta de cereais e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito. Até os recém-casados devem deixar os seus aposentos, que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando: poupa o teu povo, Senhor, não faças da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações. Porque se haveria de dizer pelos povos: onde está o Deus deles? E aí então, Deus responde que Ele pode restituir aqueles que se voltarem para Ele, mesmo que os assírios venham
e cumpram a palavra do Senhor, para que haja essa diferenciação, para que as pessoas e os crentes, digamos assim, entendam quem é Deus. Ele diz, verso 23, ó povo de Sião, alegre-se e regozijem-se no Senhor, o seu Deus, pois Ele dá a vocês as chuvas de outono, conforme a sua justiça, Ele envia a vocês muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia, as eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite, vou compensá-los, ou vou restituí-los pelos anos das colheitas que os gafanhotos destruíram, que o gafanhoto peregrino, o devastador, o gafanhoto devorador, o gafanhoto cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. E ele fala de novo do exército assírio. Então, devemos entender como é o Deus de Jó. Amém? É um Deus que quer ensinar para a gente que Ele é Deus, que Ele é Senhor. Amém? E que quer que os nossos corações se voltem para Ele. Entendam isso. E façam diferenciação. Aquele meme é coisa séria. É uma brincadeira, mas que é sério. A pessoa pergunta: quem de famoso vai estar lá para eu ir para a igreja? Essa pessoa não sabe quem é Deus. Ela não virou a chavinha. E muita gente está assim. Tem muita gente assim. Que não conseguiu aí. Mas Deus é tão misericordioso que Ele dá uma chance para que você entenda as coisas espirituais. Porque se você está assim, é porque você só entende as coisas materiais ou carnais, como o próprio Jesus disse para os fariseus, que só entendiam as coisas, não entendiam as coisas espirituais. Paulo também disse para os coríntios: vocês não entendem. Jesus fala para Nicodemos: olha, você não entende as coisas. E mesmo assim, as coisas que são... Aí você é príncipe em Israel, doutor aí da lei, mas você não entende as coisas. Tem muita gente que acha que sabe, mas não sabe. E aí precisamos, para aprender com Deus, de humildade diante dele. Amém? De reconhecimento que Ele é Deus. Deus é misericordioso. Ele promete o seu Espírito. Em Joel, Ele vai dizer que Ele vai derramar o seu Espírito a todo servo, toda serva, todo filho, toda filha. E isso vai se cumprir em Atos dos Apóstolos, no derramamento do Espírito, porque Pedro, no seu discurso, lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, verso 15 a 17, ele vai citar o texto de Joel, dizendo para eles: olha, esses homens não estão bêbados aqui, mas se cumpriu a palavra de Joel, o Espírito do Senhor desceu sobre todos. Deus é tão maravilhoso que, mesmo lá com Moisés, Deus ele já faz uma prévia da descida do Espírito Santo, e era a vontade de Deus. Moisés já tinha profetizado sobre isso, antes de Joel, lá em Números, no capítulo 11, no verso 16, tem um acontecimento onde o pessoal, lá em Números 11, eles estão reclamando que não está tendo carne, que eles querem comer carne, então, mas Deus, Ele é justamente, eles estão preocupados lá com as coisas materiais, e reclamam com Moisés. Mas Deus fala para Moisés: Moisés, junte aí 70 homens, anciãos,
e eu vou me manifestar. E eu vou manifestar o Espírito que está em você, Moisés. Vai aí se espalhar para esses 70. E aí então, isso acontece. Eles profetizam, e é uma bênção. E depois então, deste acontecimento, haviam 2 camaradas lá, Eldade e Medade, que não estavam entre os 70, mas que depois aconteceriam, eles começaram a profetizar. E as coisas do Senhor então se manifestaram também sobre eles, mesmo eles não estando reunidos com os 70. Mas eles eram anciãos do Senhor. Por alguma coisa lá que aconteceu, eles não estavam, mas isso ocorreu e Josué foi lá, viu, e ele vai denunciar para Moisés. Moisés, olha, tem 2 caras lá, Eldade e Medade, que eles estão profetizando, eles estão lá falando as coisas do Senhor, mas eles não estavam junto com os 70. Corta eles, Moisés. Corta aí, dá uma chamada lá. E o Moisés vai dizer o seguinte, não. Verso 29 do capítulo 11 de Números. Vou até ler aqui. Números 11:29. Mas Moisés respondeu: mas você está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Moisés entendia que o espírito que estava sobre ele, que Deus falou, que o espírito que estava sobre Moisés iria alcançar a todos os outros anciãos. Este espírito que Moisés vai dizer é o espírito do Senhor. Quem dera que Deus, o Senhor, pusesse o seu espírito sobre eles, sobre todo o povo, para que entendesse as coisas espirituais. Deus estava dando uma ajuda para Moisés, para eles entenderem o que Moisés estava passando, para ajudá-lo a liderar o povo. E aí então, a gente encontra e quer várias formas, né, para buscar a Deus, enfim, se é que de fato estamos buscando a Deus, né, porque queremos a carne, como eles queriam ali, lá em Números, mas não entendemos a profundidade de Deus, as coisas espirituais, o que envolve a palavra de Deus, o que envolve a obra de Deus, o que envolve as coisas de Deus. Mas, e aí depois, quando as coisas acontecem, como em Joel, que não ia ter jeito mesmo, Abacuque confirma que os assírios iriam vir, aí a gente fala assim: ai meu Deus, e agora? Não é? Mas você tem a chance aí de buscar ao Senhor, porque Ele dá entendimento espiritual. Ele derramou o seu Espírito. No dia de Pentecostes. E todo aquele que crê no seu Filho, em Jesus, no seu enviado, recebe o Espírito que estava em Jesus. Amém? Olha só, Moisés não teve a capacidade do Espírito que estava nele alcançar todo o povo. E por isso que Jesus vai dizer: está aqui quem é maior do que Moisés. Amém? Jesus é maior do que Moisés. Ele e nele
se há capacidade de alcançar o Espírito de Deus para a vida, para a tua vida, e você ter um direcionamento espiritual, um conhecimento do Senhor, de quem é de fato o Senhor. Porque muitas vezes está confundindo Deus com bênção, Deus com riqueza, Deus com prosperidade, Deus com fama. Mas quem é Deus na tua vida? Ou, de fato, o que você busca é isso: a riqueza, a prosperidade, o entretenimento, a diversão ou algo parecido. Mas se você busca isso, você não está buscando Deus. Então, fique atento. Peça que o Espírito toque no seu coração. Entenda a sua palavra. Se você agir assim, Deus te fortalecerá. Ele fortalece os fracos. Reconheça a sua fraqueza diante de Deus. Amém? Paulo reconheceu. E aí ele vai dizer assim: eu entendi, pedi para Deus para tirar de mim qualquer tipo de fraqueza. Mas aí Deus falou assim: olha, você tem essa fraqueza mesmo, você é fraco. Mas aí ele entendeu que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, ou seja, no reconhecimento da sua pequenez diante dele, no reconhecimento da sua limitação. Amém? É assim que Deus age. Mas quando nos inflamos, quando então achamos que, opa, somos o dono do mundo, somos o rei da cocada preta, ou da cocada branca, nós achamos que estamos. Para Deus isso não vale. Agora, quando reconhecemos as nossas fraquezas diante de Deus, Ele nos fortalece. Capítulo 3, verso 10 ao 12. Precisamos entender isso. De Joel, capítulo 3. Joel 3, 10 ao 12. Eu já estou terminando já. Forjem seus arados, fazendo deles espadas. De suas foices façam lanças. Digo fraco, sou um guerreiro. Venham depressa vocês, nações vizinhas, e reúnam-se ali. Faze descer os teus guerreiros, ó Senhor. Despertem nações, avancem para o vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todas as nações vizinhas. Vocês acham que os assírios iam ficar lá impune? Não. Deus iria julgar os assírios também. Mas Deus é aquele que fortalece. Ele é Senhor. Ele é e continua sendo juiz de toda a terra. Amém? Então, faça dos seus arados espadas. Amém? Às vezes você acha que a tua Bíblia é um aradinho, mas faça dela realmente a espada do Espírito. Entenda a palavra do Senhor. Amém? Entenda o que Deus quer na tua vida, quer da tua vida. Faça das suas foices lanças. E aí você pode dizer: no Senhor eu sou um guerreiro. Amém? Ele fortalece. Ele é o Senhor de toda a terra. Ele é o juiz de toda a terra. Mesmo que o cenário seja de destruição, e mesmo que essa destruição seja promovida por Deus. Amém? Saiba que Deus promete restituição àqueles que se arrependem diante dele.
Não confunda Deus com outras coisas que se colocam como deuses. Aí, para você, cuidado. Peça ao seu espírito. Se envolva com as coisas espirituais. Você não vai ser repreendido de forma nenhuma. Eudade e Medade, lá em Números, não foi repreendido. Pelo contrário, Moisés disse assim: olha, quisera que todo o povo recebesse o Espírito do Senhor. Eu queria isso. E aconteceu. Amém? Jesus veio e falou: eu sou maior que Moisés. Como então receber o Espírito do Senhor na tua vida? Peça a Jesus, reconheça que Ele é Senhor, reconheça que Ele é Senhor da tua vida, reconheça que Ele é o Filho de Deus, amém? Ele vai se fazer presente e vai te direcionar, vai te dar entendimento espiritual, assim como fez com os apóstolos que estavam lá, perdidos, estavam lá. E agora, o que a gente vai fazer? Deus dirige aquele que se volta para Ele, amém? Ele fortalece os fracos. Mas lembre-se, Ele é Senhor, Ele é juiz. Feche seus olhos, vamos orar neste momento. Pai, te louvo, ó Deus, pela Tua palavra, Senhor. Possamos entender, ó Deus, que o Senhor é capaz, ó Pai, de vir com os Teus juízos sobre a terra quando o Senhor quiser. E o Senhor pode usar, ó Deus, até mesmo o inimigo, como Tu fizeste. Mas, ó Pai, aquele que confia e crê no Senhor e que se volta para Ti, o Senhor restitui, o Senhor fortalece. Então, que o Senhor esteja fortalecendo o Teu povo para que entenda e não confunda, e clame ao Senhor dia após dia. Não confunda homens com deuses, não confunda coisas, ó Deus, e realizações materiais com deuses. Tu és capaz, sim, Senhor, de fazer prosperar, mas que saibamos diferenciar a Tua prosperidade do que é, de fato, a Tua prosperidade em nossas vidas, Senhor. Ensina-nos, ó Pai, a cada dia, ensina o Teu povo dito evangélico, dito crente, ó Deus, ensina-nos a cada dia, tenha misericórdia, ó Deus, tenha misericórdia de nós, somos pecadores. Venha com Teu Espírito sobre nós, ó Pai, nos fortalecendo, nos ensinando a cada dia. Eu Te agradeço, ó Pai, ser assim com o Teu povo, perdoa as nossas falhas, ser conosco, continue conosco. Te louvo, Te peço e Te agradeço, e oro assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Se você